proteção especial, né, da política pública de assistência social, onde a gente tem aí a proteção básica, que a gente tem os CRAs, os CREAs, né, que são serviços que a população conhece também, mas o Serviço Família Acolhedora está dentro da proteção especial, assim como os abrigos, que são mais conhecidos do que o Família Acolhedora, né? Sim, sem dúvida. Que é onde crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos ficam acolhidos por medida protetiva judicial. Sim. Inclusive a família acolhedora, para quem não sabe, é a medida preferencial prioritária, de acordo com diversos artigos ECA, o 32, Exato. o 19, o 94. A gente tem diversas vezes, na minha lida como advogado especialista em adoção, acabo muitas vezes fazendo adoções de famílias que estão com uma criança ou adolescente. Então a gente trabalha muito junto às famílias acolhedoras e pode dizer que nos lugares onde a gente tem família acolhedora, a afetividade, né, a aproximação da criança com o que seria uma família tem muito mais qualidade do que aquela família, aquela instituição de acolhimento, né, o que a gente chama de abrigo hoje, o antigo orfanato. Então, assim, a preferência pela família acolhedora, é pena que nós não temos em todos os lugares famílias acolhedoras suficientes para. Imagino que no Rio também não tenha, né? A gente tem que ter a preferência na família acolhedora, mas também a disponibilidade de vagas em instituição de acolhimento, mas que na maior parte dos lugares a gente não tenha nem serviço de família acolhedora, né, Flávia? É importante você falar disso, né? O Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento, né, preferencial, legalmente preferencial, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na tipificação dos serviços socioassistenciais, né? E a gente está aqui também para isso, né? Para a gente divulgar esse serviço, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais e entender como ele funciona, né? O acolhimento acontece na Casa de Famílias Voluntárias, né, que são aí acompanhadas por equipes técnicas da política de assistência. Então, desculpa, pode terminar, claro, por favor. A gente tem esse serviço, né, proposto no Brasil inteiro, regulamentado para execução no Brasil inteiro, mas nem todos os municípios o possuem. No município do Rio, a gente tem um serviço, se comparado aí a outros estados e outros municípios, né? No município do Rio, a gente tem um serviço potente que atende aí de 0 a 18 anos incompletos, como é preconizado na lei, né, podendo chegar até os 21 anos em medida de excepcionalidade, mas sempre entendendo da provisoriedade desse serviço. Né? É um serviço que, diferente do acolhimento institucional, que garante a convivência comunitária, o familiar ele visa justamente garantir também a convivência familiar e o cuidado individualizado, né? E por isso a preferência por esse serviço. Mas, de qualquer forma, nesse caso, é um atendimento familiar, mas sem o contato à família de origem, né? Na verdade, depende, né? Sim. Porque assim, a gente tem aí como objetivos, né? O objetivo principal do serviço de acolhimento em família acolhedora, assim como do serviço de acolhimento institucional, é garantir a proteção e cuidado provisórios até que essa criança possa retornar para a sua família de origem ou extensa. Essa criança chega para o serviço por múltiplas situações, mas sempre por uma situação de violência ou violação de direitos. Né? No mínimo um abandono, né? Porque a gente tem uma gama de possibilidades aí de violação de direitos, porque fora a entrega voluntária, que Sim. é a forma legal de se fazer, né? Que é aquela pessoa que está grávida quer fazer a entrega, que está lá previsto no 19A do ECA, também na resolução 485 do CNJ, a gente tem, na melhor das hipóteses, um abandono, né? Um abandono consciente e tal, mas que vai acabar levando a criança a algum nível de ou família acolhedora ou institucionalização, e mais ainda negligência, violência, né? E até mesmo violência sexual, enfim, a melhor das hipóteses, nesse caso, infelizmente, ainda é o abandono, né? Enfim. E quem pode se cadastrar, Flávia? Então, na verdade, para se candidatar, qualquer pessoa, né, entre 21 e 68 anos pode se candidatar, mas vai passar por um processo de habilitação, né, onde vai passar por entrevista, visita domiciliar
e capacitação. Tanto recebe uma capacitação inicial antes do primeiro acolhimento, quanto capacitações continuadas ao longo do processo, além do acompanhamento, dos atendimentos, né? Agora, o nosso objetivo principal é sempre trabalhar para que essa criança retorne para a família de origem ou extensa. Quando não há possibilidade, conforme está preconizado, né? Quando não há possibilidade, aí a colocação em família substituta, e no caso de adolescentes também havendo a possibilidade da gente trabalhar para a construção da autonomia, né? Porque a gente sabe também que aqueles adolescentes que não têm a possibilidade de reinserção na família de origem ou extensa, né? Que é aquela família natural, quando a gente fala em adoção também, a fila da adoção em geral que é crianças pequenas, né? Sim. Então os adolescentes eles têm uma dificuldade maior para a colocação em família substituta. E o serviço família acolhedora acaba funcionando como uma possibilidade de convivência familiar. Né? Mesmo que não seja a regra, né? A gente tem casos de adoções em família acolhedora, porque o nível de vínculo, de afetividade e afinidade, ele se torna tão grande, e a possibilidade de inserção numa família substituta pela modalidade da adoção é tão pequena, que a gente eu já fiz adoções, né, nessa exceção da regra, né? Assim como, por exemplo, a gente tem nas famílias que fazem apadrinhamento afetivo. A regra do apadrinhamento afetivo não é a adoção. Agora, se aquela criança vai ficando mais velha, vai perdendo a possibilidade de ser colocada numa família que a ame, e aquela família acaba... Quem está fazendo, às vezes é uma pessoa solteira ou mesmo uma família mais numerosa, por que não, né? Por que não? Por mais que a gente tenha como regra, para não ser uma burla ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, para as pessoas não se cadastrarem, tanto no família acolhedora quanto no apadrinhamento afetivo, para burlar o sistema, mas que muitas vezes acaba sendo a saída, ou a única saída para aquela criança encontrar uma família, né? Ou adolescente, como você bem disse. Na verdade, assim, a gente sempre trabalha, né, no movimento inverso, para que essa criança ela fique acolhida o menor tempo possível, seja no acolhimento familiar ou no acolhimento institucional, que é o que a gente conhece como abrigo, né? Mas existem as exceções, e que a gente prima sempre para que sejam exceções, né? Por conta, na verdade, da inexistência de famílias no banco da adoção para colocação em família substituta, né? De alguns casos, né? Sim. Que aí, na verdade, sempre pensando o melhor interesse da criança ou adolescente, né? Em algumas situações excepcionais isso pode acontecer, né? Mas não é a maioria dos casos, e a gente sempre prima para que seja o inverso. Inclusive, a família, para se candidatar à família acolhedora, um dos critérios, ela não pode estar no Cadastro Nacional habilitada no Cadastro Nacional de Adoção. Sim. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo agora, e na volta a gente conversa mais sobre esse programa tão importante que é o Família Acolhedora. Não saia daí e a gente já volta. Horas, horário de Brasília. A sociedade e principalmente a escola tende a oferecer às pessoas com deficiências a acolhida necessária para que possam se desenvolver e ser felizes. No livro Inclusão Socioeducacional da Paulinas, você tem um verdadeiro guia com orientações simples para melhor atender às necessidades das pessoas com deficiências. Abril Azul, na Paulinas. Rua 7 de Setembro, 81A Centro. Rua Maria de Freitas, 21C, Madureira. Rua Aurelino Leal, 46, Centro, Niterói. A tradicional padaria e confeitaria Santo Amaro está há mais de 70 anos no mercado, oferecendo para você os mais deliciosos pães fresquinhos da região. Aceitamos encomenda para hotéis, restaurantes, bares e festas em geral. Padaria e confeitaria Santo Amaro, Rua do Catete 22, telefone 2224-7321, 2224-7321. Catedral. Olá, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou a doutora Maria Clara Vasquez e vim te convidar a conhecer nossa clínica na Barra da Tijuca, mais uma unidade próxima de vocês. Nós somos uma clínica de referência em implantes dentários e atendimentos a pacientes da melhor idade, com uma equipe pronta para te ajudar e proporcionar o seu melhor sorriso, com uma odontologia humanizada e com tudo de mais tecnológico em um só lugar.
Te aguardo em uma de nossas unidades. Um grande abraço da família Odonto Vasques. Esperamos por você da Clínica Maria Bonita no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Informações no WhatsApp 992229669. 992229669. Responsável técnica doutora Maria Clara Vasques, EPAL 6610. As parcelas do seu veículo estão em atraso? Está em mandado de busca e apreensão? Nós da One-Car Assessoria de Juros Abusivos revisamos seu contrato de financiamento e podemos te ajudar com a redução de até 80%. Consulta grátis pelos telefones 21357725, 21357725 ou 969156836, 969156836. Catedral FM. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estão aqui, não sei se são essas. Vou deixar aqui Pelo menos não sei se foi ela. Olá, voltamos. Não sei se são essas. Vou deixar aqui Pelo menos não sei se foi ela. Olá, voltamos ao nosso Vox Populi Social aqui pela Rádio Catedral 106.7 FM, a sintonia da felicidade, a sintonia da alegria. Estamos aqui com a nossa Flávia Lobo, que é assistente social e é gerente do Programa de Família Acolhedora de assistência do município do Rio de Janeiro. Flávia, vamos começar falando aqui nesse segundo bloco sobre quais são os critérios para as pessoas se candidatarem, né, para se habilitar aí para serem famílias acolhedoras? Então, a pessoa sendo adulta, né, de 18 a 68 anos, qualquer composição familiar, né, quando eu digo qualquer composição familiar, eu estou falando que famílias monoparentais, famílias heteronormativas, famílias homoafetivas, famílias de todas as composições familiares, famílias chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por homens. A gente não faz distinção de perfil de família, mas tem uma análise documental. Obviamente, né, os adultos dessa família não podem ter antecedentes criminais. A gente precisa ter a concordância de todos os membros da família, né? E a família precisa ter alguma disponibilidade de tempo e de afeto, né, para participar desse serviço, disponibilidade de tempo para cumprir com as responsabilidades, tanto do cuidado quanto com as responsabilidades que dizem respeito ao processo de acolhimento mesmo, né? Que é o acompanhamento, os atendimentos pelas assistentes sociais e psicólogas do serviço, as audiências, porque esses casos, né, como a gente falou, né, é uma medida protetiva aplicada, né, pelo juízo, e a partir daí essas crianças são reavaliadas, essa situação dessas crianças é reavaliada trimestralmente. Então, diante disso, essas famílias também precisam participar de audiências judiciais e entrevistas também com as equipes técnicas das varas da infância e juventude. Que acabam fiscalizando, né, juntamente com o Ministério Público e o próprio Judiciário. Flávia, desculpa, eu te chamei da nossa produtora Flávia Lobo, você é Flávia Medeiros. Acabei falando o nome dela, até porque ela está tão presente aqui com a gente que eu tenho que... Ela não sai da minha cabeça, esse é o problema. São duas Flávias, né? São duas Flávias. Não tem como não confundir. Mas vai ser a Flávia Medeiros, da Secretaria de Assistência Social, né? Gerente de serviço da família acolhedora. Flávia, ainda perguntando sobre essa questão sobre os critérios e assim, quais são os desafios e benefícios desse tipo de acolhimento, o da família acolhedora? Eu acho que, se a gente for pensar, né, esse serviço é uma iniciativa que existe no mundo todo, né? As pessoas, muitas vezes, veem nos filmes, lá nos Estados Unidos, né, o famoso foster care, mas as pessoas não sabem que essa iniciativa existe no Brasil também, né? Tanto que a gente fala, né, existe no mundo todo, e agora no dia 31 de maio, inclusive, a gente comemora o Dia Mundial do Acolhimento Familiar, né? Só para fazer ideia do tamanho dessa proposta e do quanto no Brasil a gente, apesar de ser grande no município do Rio, a gente ainda precisa caminhar. A diferença em relação, e os desafios, né, e potencialidades, eu acho que uma das grandes potencialidades é a possibilidade de garantia de cuidado individualizado e de convivência familiar e comunitária. Eu acho que uma das grandes potências também é a redução do estigma, né, no espaço escolar, né, que, na verdade, o abrigo é um lugar de cuidado, né, mas existe, às vezes, muita confusão da sociedade em relação à criança que está no acolhimento institucional, né? A criança que vai para o acolhimento institucional, assim como a criança que vai para o acolhimento familiar, a gente chama de acolhimento institucional, que popularmente
popularmente as pessoas conhecem como abrigo. Sim, né? sem dúvida. Ambas são crianças e adolescentes vítimas de violências e violação de direitos e que estão ali por aplicação de uma medida protetiva. Né? O abrigo é uma medida protetiva, o acolhimento institucional é uma medida protetiva e o acolhimento familiar é também uma medida protetiva. Sem dúvida. Ambos e os aí lugares. acho que é interessante a gente aí fazer uma diferença que é fundamental, que é sobre as crianças que estão no socioeducativo, né? Que elas estão... Crianças não, porque crianças não cometem nenhum ato análogo a crime, e assim, a partir dos 12 anos, quando elas viram adolescentes, elas podem eventualmente ser... enfim. É o que a gente chama de adolescentes em conflito com a lei, Exatamente. né? E aí eles podem passar por um processo e receber aí uma medida socioeducativa que ficam em outras instituições que não família acolhedora nem instituições de acolhimento protetivas. Você pode falar um pouquinho sobre isso, para a gente fazer essa diferenciação para o nosso ouvinte? Existe uma confusão, né, muitas vezes, no senso comum, né, de que a criança que está no abrigo, obrigatoriamente, ou o adolescente que está no abrigo, obrigatoriamente, ele está em conflito com a lei. Na verdade, muito pelo contrário. Né? O abrigo, o acolhimento institucional, assim como a família acolhedora, é um espaço de acolhimento que visa a proteção de crianças vítimas de violências e de violação de direitos. Né? O adolescente em conflito com a lei, na verdade, é aquele adolescente, né, que cometeu atos análogos aí, né, aos crimes, né, na vida adulta. No Código Penal. Exatamente. Né? Esse adolescente, ele vai sofrer outro tipo de sanção e vai cumprir medidas socioeducativas. Né? Inclusive, apesar de serem varas de infância e juventude, são varas diferentes, né? Aqui no Rio. No Rio a gente tem duas. Especificamente, a gente tem 4 varas de infância protetiva que acumulavam até pouco tempo a competência de idoso. A gente teve agora a criação da vara do idoso no Fórum Central. Eu até gaguejei porque eu ia falar idoso. Porque tinha o idoso, mas o idoso mudou. Continua em todo o resto do estado, né? Só na capital que a gente tem aqui no Rio, que a gente tem essas 4 varas que são protetivas e tem uma vara infracional, né, que funciona há mais tempo, que era a segunda vara antigamente, depois, com a divisão das competências, ficou a primeira vara, né, ocupando a parte do centro até Vargem Pequena, a segunda vara pega Alemão, São Cristóvão, Ilha, a terceira vara é a vara de Madureira e Cascadura, e a quarta vara é Santa Cruz e Campo Grande. Exatamente. Sendo que a infracional pega tudo. O município, né? Todo. E é separado. As varas protetivas são 4 varas protetivas no município do Rio de Janeiro, né? E no município, o serviço de acolhimento em família acolhedora também é territorializado no município do Rio, Sim. né? Compreendendo aí a complexidade, né, da cidade, a gente tem 10 coordenadorias de assistência social que respondem pelos serviços públicos de assistência social nos territórios da cidade. Né? São divididos geograficamente divididos. Então, da mesma forma, a gente tem 10 polos de atendimento do serviço de acolhimento em família acolhedora. Cada coordenadoria de assistência social conta com uma dupla de assistente social e psicólogo. Perfeito. Que faz todo esse processo de atendimento dessas crianças, atendimento das famílias acolhedoras, atendimento das famílias de origem, quando há aproximação para colocação em família substituta, atendimento às famílias postulantes à adoção, né? Da mesma forma, o processo de articulação da rede socioassistencial e territorial, assim como do sistema de garantia de direitos daquele território onde aquela criança está acolhida. Né? E as famílias são vinculadas também conforme o território de moradia. E há também um incentivo financeiro, né, para as famílias acolhedoras. Você pode falar um pouco disso? Sim, sim. Um dos critérios, né, quando você perguntou, né, um dos critérios para ser família acolhedora é que a família tenha condições de subsistência. Perfeito. Né? Então, no Brasil, né, é um serviço que prevê, aí, quando a gente vai falar, inclusive do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, onde a gente tem lá quem são os responsáveis pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, e que a gente tem aí, né, Estado, sociedade e família. No Família Acolhedora, a gente tem lá, né, porque quando o ECA fala de família, ele está falando aí da família de origem ou extensa. Né? Quando fala de Estado, é onde a gente entra aí com a Bolsa Auxílio, que eu vou falar um pouquinho mais dela. E é onde a família entra
como sociedade na garantia dessa proteção. No e aí a gente tem até uma ampliação para família, sociedade, Estado e comunidade, né? Exatamente. E aí o Serviço Família Acolhedora, ele entra nessa lógica, por isso essa família ela é voluntária, mas ela precisa ter condições de subsistência e o Estado entra com um subsídio que visa auxiliar nesse processo de acolhimento. Complemento ao que ela já tem. É um complemento ao que ela já tem. É para ela viver disso, né? Exatamente. Vamos deixar claro para os ouvintes que ela não vai ser... Não é disso que uma família vai viver. Vai ficar fazendo família acolhedora e ter uma renda, né? Exatamente. Pelo contrário, a gente tem que falar... porque se a família não tem condições de subsistir, é uma família que ela precisa ser alvo da proteção do Estado. Exato. Então, na verdade, ela nesse momento, pode ser que no futuro ela venha a poder contribuir, mas nesse momento ela precisa da proteção do Estado. Ela não tem ainda condições de ser uma família acolhedora porque ela não está em condições de contribuir, né? E aí a família precisa ter condições de subsistir. A Bolsa Auxílio, ela é por criança acolhida, né? No caso de grupo de irmãos, cada criança recebe uma bolsa, mas na verdade quem recebe é a família, quem administra é a família, mas precisa ser revertida para o cuidado e para a proteção dessa criança e desse adolescente. É isso, é visando suplementar a renda dessa família para que essa família tenha condições, né, melhores condições de acolher, para além do afeto e do cuidado e das condições que ela já teria condições de possibilidade de oferecer. Né? E você falou que tem 10, né, polos. Polos de atendimento. São polos de atendimento e dali saem as duplas que vão acompanhar naquela região ali geográfica. E será que é possível ter uma ideia de quantas famílias e quantas crianças e adolescentes estão, assim, sim, a gente mesmo que não tem exato, porque até a gente sabe que é rotativo, uma criança está saindo para uma família de origem, outra criança está indo para adoção, outra criança está chegando, então esses dados são muito rápidos, né? Então, como é que é essa distribuição? Como é que nós estamos de crianças, adolescentes e famílias acolhedoras na cidade do Rio? Então, na verdade, se a gente for levantar, por exemplo, o dado total do ano de 2024, a gente teve 211 crianças e adolescentes acolhidas na residência de 99 famílias acolhedoras, né? Hoje, a gente tem 106 crianças acolhidas na residência de aproximadamente 70 famílias acolhedoras. Posso estar errando aí por algum pequeno número. Tem essa variação natural da coisa. A gente tem, por exemplo, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a gente tem um número lá de quantas crianças são acolhidas no Brasil. Né? Esse número é variável dia a dia. Eu acompanho muito isso para dar aula, para, enfim, dar palestra. Acaba que a gente fica com um número perto de 35 mil nacional, e aí esse número varia para 32, para 34, 36, mas é a média ali do que se tem. Ao mesmo tempo, a gente tem o outro passo, que é crianças disponíveis para adoção, que está sempre na média de 5 mil. Abaixa um pouquinho, aumenta um pouquinho, fica nos 5 mil, mas todo dia muda, assim como eu imagino que seja esse público rotativo. E, por outro lado, das pessoas que estão habilitadas para adoção. Né? São as 3 informações que hoje nós temos 35 mil também habilitados, que todo dia alguém é habilitado e alguém adota, ou alguém sai do cadastro. Então, essa rotatividade é absolutamente normal. Então, se tem 70 hoje, com quantas crianças? 70 famílias com... Aproximadamente 106 crianças e adolescentes, aproximadamente 70 famílias. Isso é 2025? Dado de hoje, dado de agora. Assim. Bacana, entendi. Não é dado cumulativo, é dado momentâneo. Esse 211 de 2024 é o dado cumulativo do ano. Entendi. E o que acontece após o acolhimento? Né? Existe algum acompanhamento quando a criança sai do programa? Como é que é feito isso por parte da FACO? Então, quando a criança ou adolescente ele sai, né, dessa família acolhedora e volta para sua família de origem ou extensa, esse acompanhamento nos primeiros 6 meses é feito não só pela equipe do serviço, mas é compartilhado, né, com as equipes da média complexidade, que é dos CREAS, né, e também segue aí o acompanhamento pelo sistema de garantia de direitos do território, né? A gente vai articular as outras políticas públicas que seguem atentas e havendo a necessidade, essa criança pode retornar para uma outra medida protetiva, como pode permanecer lá e tudo se encaminhar normalmente. E quando a criança vai para a colocação em família substituta, esse acompanhamento é feito pelas equipes técnicas do judiciário. Sim.
E eu imagino que tenha que haver um grande entrosamento entre as equipes técnicas da FACO com as equipes técnicas do Judiciário, porque, afinal, é o Judiciário que dá a sinalização para a família acolhedora qual é o caminho jurídico que aquela família de origem está tomando numa destituição do poder familiar eventual, e aí vai perder o vínculo com essa criança, e por outro lado, se está se aproximando de uma nova família por adoção, até por guarda, eventualmente acontece, né? A gente tem com menos recorrência à guarda e tutela, mas muito com adoção, e aí isso deve ser algo com muita articulação entre o judiciário e o executivo, né? Sim, na verdade, os casos são amplamente discutidos, né? Sim. Por toda a rede aí que compõe o sistema de garantia de direitos, mas principalmente pelas equipes técnicas do serviço e as equipes técnicas do juízo, responsáveis por cada caso. Essas equipes técnicas, tanto do serviço quanto do juízo, oferecem aí no processo, né, relatórios que falam aí principalmente as equipes técnicas do serviço de acolhimento que acompanham a família de origem, sempre visando a reinserção familiar, né, na família de origem ou extensa, vão falando desses compromissos que vão sendo assumidos por essa família de origem, por essa família extensa, né, da evolução desses compromissos, até que ponto eles estão caminhando, né, e sempre tentando auxiliar essas famílias para que elas consigam ser atendidas muitas vezes, porque às vezes a situação dessa família também da família de origem, é de uma família que precisa de cuidado do Estado para que possa receber seus filhos de volta, né? Claro. Então, a gente vai noticiando, através dos relatórios, né, o juízo acerca desse processo, né, de acompanhamento e também acerca da evolução das crianças e adolescentes. E à medida em que isso caminha, as equipes vão dando seus pareceres, tanto a equipe do Serviço de Acolhimento Familiar quanto as equipes do Judiciário, e a partir daí o juiz pode tomar a decisão, né, de reinserção na família de origem ou extensa ou de colocação em família substituta. Na verdade, esses estudos técnicos com pareceres, né, de assistentes sociais e psicólogos, eles subsidiam as decisões judiciais. Sim, sem dúvida. E como é que a FACO lida com crianças com deficiências, com TEA, com alguma necessidade especial? Como é que é isso? Então, na verdade, a gente tem algumas famílias que conseguem dar conta, né, dessas necessidades, outras não. A gente tem aí uma amplitude hoje, né, maior desses transtornos, né? Eu acho que na sociedade a gente vê um crescimento, né, nesse sentido, e a gente busca, através das capacitações continuadas, instrumentalizar essas famílias, né? Da mesma forma que a gente busca articular a rede para que possa atender às demandas dessas crianças e adolescentes. Mas é um desafio, né? É um desafio na sociedade de hoje a gente dar conta, né, de tantos lausos, de tantos transtornos. Isso tem sido... porque a família tem que estar preparada para receber, né? Tem que haver, imagino que uma capacitação específica para uma criança TEA, TOD, TDAH, nós temos tantos transtornos hoje, e com deficiências, sejam físicas ou mentais. Né? Então, existe uma avaliação também da equipe técnica sobre quais as potencialidades de cada família. Né? Então, a gente tem aí um universo de famílias que precisa ser ampliado, né? A gente tem hoje uma demanda aí para acolhimento muitas vezes de grupos de irmãos, né? E nem todas as famílias têm essa disponibilidade, né? Até de espaço físico às vezes para esse acolhimento, né? Então a gente precisa o tempo todo estar com a equipe técnica atenta. A família, ela vai dizer das suas possibilidades, né? Quando ela se candidata a ser a família acolhedora, ela vai dizer das suas possibilidades, né? Olha, às vezes a família tem uma realidade que dá conta melhor de um acolhimento de um adolescente. Às vezes a família tem ali um contexto familiar que facilita o acolhimento de um bebê ou de grupo de irmãos, né? Isso é feito em conjunto, né?
A gente tem aí a verbalização da família sobre o seu desejo e também a avaliação da equipe técnica sobre as possibilidades daquela família de acolher aquele perfil. Certo. Então, isso tudo é construído no caso a caso, à medida em que as solicitações para acolhimento chegam e à medida em que a gente vai acompanhando e vai capacitando essas famílias, né? Certo. Então, a gente vai o tempo todo observando essas famílias. Assim como são habilitadas, também podem ser desabilitadas, né? Tanto por vontade própria, quanto por avaliação do serviço, né? Isso é importante a gente dizer, né? Enfim, acho que... Perfeito, entendi perfeitamente, é isso aí. Com relação a... Eu queria especificamente falar a gente teve uma experiência lá em Niterói. Eu sou do grupo de apoio à adoção Quintal de Ana, né? Minha origem é de lá. Hoje eu presido o Movimento Nacional da Adoção e o Movimento Estadual da Adoção. E a gente lá teve uma captação no grupo de apoio à adoção de pessoas interessadas. Elas faziam a triagem pelo quintal em convênio com a Vara de São Gonçalo, não era Niterói, era São Gonçalo. E a gente tinha pessoas que faziam e não havia na época previsão de subsídio. Então eram pessoas voluntárias que fizeram com bastante pujança também a recepção dessas crianças pelo período que é no máximo de 18 meses, né, que é o tempo de acolhimento total, mesmo com as reavaliações trimestrais e especialmente com as audiências concentradas de 6 em 6 meses, que imagino que abarquem também as famílias acolhedoras, né? Sim. As audiências concentradas abarcam todas as crianças e adolescentes acolhidos em família acolhedora. As reavaliações a cada 3 meses e aí de 6 em 6 são audiências. Que é abril, né? e outubro, aqui no estado do Rio. Exatamente. As crianças e adolescentes... Então, essas famílias acolhedoras, elas têm isso é importante falar, né? Que elas têm a guarda legal, provisória, por família acolhedora. Isso fica definido no termo de guarda, claramente, né? Que é uma guarda provisória. Mas é importante falar isso, porque... para se entender, né, o quanto esse nível de responsabilidade e de acompanhamento ele tem uma seriedade dentro da lógica de medida protetiva. Perfeito, Flávio. Nós vamos para mais um intervalinho aqui e no próximo bloco conversamos mais sobre o programa Família Acolhedora. Fiquem ligados. De Bom Pastor, início dia 12 de maio em 2 horários, às 14 ou às 20 horas. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana. Informações 22360973. Desde 1977, tradição e qualidade fazem parte da história do Supermercado Nando, sempre evoluindo para oferecer o melhor para seus clientes. Agora o Nando conta com um espaço especial para quem busca opções saudáveis no dia a dia. Uma seleção completa de produtos sem glúten, sem lactose e veganos, sem abrir mão da qualidade e do sabor. Porque a alimentação saudável também pode ser saborosa e acessível. Supermercado Nando, tradição e qualidade para todos os estilos de vida. Venha conhecer. Deus te abençoe. E o diácono Melquisedeque tem um convite para você, homem. 1º de maio, encontro arquidiocesano do Terço dos Homens. Ocorrerá na Basílica Santuário da Penha. Nos encontraremos às 14 horas, quando subiremos a escadaria. Recitaremos o terço de Nossa Senhora. Passaremos pela Porta Santa neste ano jubilar. E depois concluiremos com uma celebração da missa. Você é nosso convidado, homem. Traga a sua família neste dia. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. PSB. Eu sou Eduardo Bandeira de Melo, deputado federal. Meu compromisso você conhece: lutar pela transparência e pela responsabilidade no uso do dinheiro público e pela recuperação econômica do nosso Rio de Janeiro. 40. Gastar dinheiro com bets? Nada disso. Vamos apostar no futuro, com tecnologia e educação para todos. Dinheiro no seu bolso e prosperidade é o projeto do PSB. Sou Tatiana Roque, secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Me segue no Instagram. PSB.
voltamos a apresentar Vox Populi Social. Eu vou voltar a fazer uma propaganda assim. Boa noite, voltamos aqui com o nosso Vox Populi Social, aqui comigo Felipe Fernandes e com a Flávia Medeiros, que é da família acolhedora da cidade do Rio de Janeiro. Flávia, eu vou fazer aqui agora um jabazinho, né? A gente tem que fazer, afinal de contas, a gente tem possibilidades aqui de sortear alguma coisa para os nossos ouvintes, dar um presente. Então a gente vai chamar aqui nossos ouvintes a participar da nossa campanha, né? É a campanha Mãe, Amor e Sintonia. Ela continua com tudo. Se você já pensou em apresentar sua mãe e ao mesmo tempo presentear a sua mãe e ao mesmo tempo contribuir com a evangelização, agora você pode fazer as duas coisas de uma vez só. Para participar é fácil. Faça 2 colaborações no mês de abril no valor igual ou superior a R$ 25. E pronto, você já estará concorrendo a um vale-presente de R$ 500. Serão ganhadores, ou seja, 5 chances de ganhar e de fazer do Dia das Mães um momento inesquecível. Mas atenção, a campanha vai até o dia 8 de maio e o sorteio acontece no dia 9. Não vai ficar fora, hein? Então, estamos convidando aqui para a participação e quem quiser também mandar perguntas, é só ligar, é só mandar a nossa mensagem aqui para o nosso WhatsApp da Rádio Catedral pelo 3231-3567, 3231-3567. A gente também está ao vivo pelo YouTube da Rádio Catedral, na Web TV Redentor. Flávia, quais são os principais desafios hoje enfrentados pelo programa de Família Acolhedora? Um dos principais desafios hoje é ampliar o banco de famílias acolhedoras para que a gente possa acolher os mais diversos públicos, né, e faixas etárias, né? Sim, independente aí das suas questões de necessidades especiais, né, pessoas com deficiência, transtornos, grupos de irmãos, é uma demanda que a gente tem, que eu diria que é uma demanda reprimida, né? Que eu acho que é algo que a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Na adoção, a gente tem o costume de, quando os grupos são muito grandes, apesar de não ser a regra, os juízes muitas vezes colocam em adoção compartilhada, que é aquela adoção de um grupo de 6 irmãos, que 2 fiquem com um casal, 2 fiquem com uma pessoa solteira que tenha condição, e 2 fiquem com outro casal. Enfim, homo, hétero, tanto faz aí a orientação sexual. Então, na família acolhedora acontece isso também, uma divisão dos irmãos? Sim, sim. Em algumas situações a gente faz esse cuidado compartilhado, né? A gente tem, por exemplo, nesse momento, uma situação de acolhedoras que são da mesma, 2 acolhedoras que são da mesma família, e que estão com um grupo de 4 irmãos, onde uma acolhedora ficou com 2 irmãos e a outra acolhedora ficou com os outros 2 irmãos, que convivem, embora não morem na mesma casa, né? É uma estratégia que a gente encontra para garantir essa convivência entre os irmãos, sem estarem obrigatoriamente na mesma casa, mas sempre entendendo que se a gente tiver famílias acolhedoras que possam ter a disponibilidade de acolher todos juntos, melhor ainda, né? Muito melhor, né? A possibilidade da manutenção dos grupos fraternos é sempre o ideal. É que a gente vê que na realidade, assim, no factual do dia a dia, é muito difícil que alguém queira adotar 6, ou mesmo uma família acolhedora com a disponibilidade de ficar com 6 crianças, 7 crianças. A gente teve lá recentemente uma adoção de 10 crianças. Aí não tem muito jeito da gente fazer uma adoção de 10 crianças de uma pessoa, né, de uma família que teve 10 crianças, e aí colocar numa família só. É um desafio mesmo, né? É muito difícil achar quem está habilitado para isso. Sim, apesar da gente ver que houve uma grande ampliação no perfil, especialmente aí nesses últimos 20 anos, eu comecei a trabalhar com perfil de crianças, né, com a adoção por volta dos anos 2000, a gente falava de adoção tardia para crianças acima de 2 anos. Hoje a gente já fala para crianças acima de 7. Então, assim, há uma evolução social, mas aí a gente não chegou no 8, no 9, no 10, no 17, né, nos adolescentes. Isso ainda é um tabu, especialmente o etário, sem falar nas questões de doenças, deficiências, né, que aí mais difícil ainda a gente ter
entrada. Mas o trabalho dos grupos de apoio à adoção é esse. Você queria falar alguma coisa sobre grupos? Sim. Quando a gente fala no Família Acolhedora, né, em relação a essa demanda reprimida também, né, o acolhimento de adolescentes ele acaba sendo um acolhimento que dura um pouco mais de tempo. Sim. Né, porque justamente aqueles adolescentes que estão aguardando por adoção, essa adoção demora um pouco mais porque tem menos famílias candidatas postulantes à adoção de adolescentes. Isso é também um desafio aí, e mais uma questão para a gente refletir, né? Embora hoje no município do Rio a gente tenha aí aproximadamente 1/3 de bebês, 1/3 de crianças e 1/3 de adolescentes. Aí, sim, quase que com diferenças percentuais muito pequenas, mas o acolhimento de adolescentes acaba tendo uma demanda reprimida maior, sim, porque ele acaba tendo uma durabilidade maior. Mas em relação aos grupos de adoção, que você me perguntou, sim, a gente faz também no município do Rio um trabalho com os grupos de apoio à adoção, onde a gente conversa um pouco, né, sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora, o que a que se propõe, né, para que essas famílias postulantes à adoção entendam também, né, que essas crianças que serão adotadas não obrigatoriamente virão de uma unidade de acolhimento. Elas, sim, podem também vir da casa de uma outra família, porque isso às vezes gera um pouco de angústia, né? Sim, sobre a questão do afeto e do apego, né? Já há algum vínculo afetivo e é normal que haja, né? A criança fica lá por um tempo, se bem que bebê fica muito pouco, né? Sim, sim. Bebê, se não for reintegrado à família de origem, imagino que a colocação seja muito rápida, né? Sim, a colocação de bebês é muito mais rápida do que a colocação de crianças maiores, por aquilo que a gente já falou, sim, aqui, né? Mas existe sim, né, uma preocupação e eu acho que posso falar até um certo preconceito com a questão da vinculação afetiva, né? Uhum. Quando, na verdade, a vinculação afetiva é a base para a execução do serviço de acolhimento de família acolhedora, né? Se não tem afeto, não serve para acolher, né? E vínculos a gente constrói, a gente rompe ao longo da vida, a vida toda, né? Sim. A gente segue a vida toda aprendendo a construir e reconstruir vínculos, né? E essa criança, e se essa criança está vinculada a essa família acolhedora, que bom, isso significa que ela estava feliz lá, sim, né? Que ela estava bem lá. E essa família acolhedora é trabalhada também para ajudar na desconstrução desse vínculo e na construção do vínculo com a nova família. Sim, né? Ela é uma ponte. Né? E essa é justamente a vantagem do cuidado individualizado, né? Sim. Que essa criança esteja com um olhar só para ela, né? Que não é um olhar para a coletividade. Sim, porque o olhar para a coletividade também tem uma rotatividade de pessoas que trabalham lá, a criança não tem pertences individuais, então fica tudo coletivo. A gente tem, eu em processos que... até tem pertences individuais, mas de fato não é a mesma coisa que você está na casa de uma família. Aquele pratinho, aquele garfinho, aquelas coisinhas que... isso não vai ter. Não tem condição, o próprio Estado não tem condição, e mesmo nas instituições de acolhimento privadas que tem algum financiamento um pouco mais pujante, acaba não dando conta disso, né? E aí, por conta disso, as crianças ficam sempre com algum nível de déficit de afeto, né? Em relação às que estão em família acolhedora. É claro que é difícil também, eu imagino, o papel da família acolhedora, enquanto sabendo que vai ser desvinculado em algum momento, então você tem que saber dosar aquele afeto até um ponto de você não se vincular à criança, que eu imagino que seja algo desafiador. Você tem que dar tudo de si, né, mas saber que essa criança não será adotada por você. Na verdade, eu costumo dizer que essa família acolhedora ela precisa sim se vincular a essa criança, entendendo... Não vincular sim, mas saber que vai ser desvinculada também. Sim, né? Sim. Essa é a dificuldade. Sim, ela precisa saber que vai se desvincular e saber do seu papel e da sua construção. Nesse processo de desvinculação, da sua responsabilidade nesse processo de desvinculação. Mas a gente tem também, né, famílias acolhedoras hoje, né, que lá atrás, um dia, pensavam em ser famílias adotivas, não seguiram por esse caminho, por algum motivo na vida, não postularam a adoção de nenhuma criança, e encontraram no Serviço Família Acolhedora
lugar, né, de fazer a diferença na vida de mais crianças, né? Porque eram famílias que diziam assim, eu pensei em adotar porque eu queria fazer a diferença na vida de alguma criança. E encontrou nesse serviço a possibilidade de fazer a diferença, não de uma criança, mas de várias, né? E eu acho que uma questão, né, hoje a gente teve capacitação inicial para novas famílias acolhedoras, no dia de hoje, sim, coincidentemente, né? Antes de vir para cá. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que o trauma marca, mas o afeto também marca. Sim. Né? E que ainda que esse vínculo seja rompido, essa criança vai levar você com ela para a vida toda. Né? Lá na memória afetiva dela, né? Ela vai levar, ainda que seja um bebê e que não se lembre, né, racionalmente, mas afetivamente, ela vai sentir que em algum momento alguém cuidou dela, né? Ainda que ela não tenha mais contato, o que às vezes algumas famílias adotivas ou famílias de origem ficam inclusive muito gratas às famílias acolhedoras e até mantêm esse contato. Falar como mas o que não é uma obrigação, obviamente, sim, claro. Mas que existem algumas situações em que isso até se mantém, né? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Que essa vinculação essa criança vai levar na experiência em vivida. relação às famílias de origem, né, a gente estava falando sobre a questão do tempo médio que dura um acolhimento familiar. Você tinha falado que varia se é bebê, criança, adolescente, né? Isso vai variar até porque está se trabalhando o tempo todo pela reinserção. Quando chega-se à conclusão, normalmente o Judiciário Público junto, né, dessa impossibilidade, se promove a ação de destituição do poder familiar e aí suspende o poder familiar e chamam a família que esteja a primeira do cadastro naquela localidade com o perfil daquela criança. Nessa somatória de requisitos, somatório de requisitos que faz o chamamento da pessoa. E as famílias de origem, né, elas também recebem algum acompanhamento? Sim, as famílias de origem elas recebem acompanhamento cotidiano, né, das equipes, né, como a gente vem conversando aqui, né. O objetivo principal é sempre a reinserção na família de origem ou extensa. Então, para isso, elas precisam ser acompanhadas também pelas nossas equipes, né. Então, não só as famílias acolhedoras são acompanhadas pelas equipes, mas também as famílias de origem. Perfeito, Flávia. E só para a gente terminar, assim, como é que nosso tempo já está no final, infelizmente o papo tá bom, né? Aí a gente vai seguindo, vai conversando, trocando ideias. Mas e a reintegração? Como é que é feita? A família vai até lá? Quando ocorre a reintegração familiar? Então, a reintegração familiar, ela ocorre normalmente de forma processual, né? Sim. Essa criança e esse adolescente, ele recebe a visita da família de origem ou extensa, né, no polo de atendimento. Essa visita acontece inicialmente, às vezes 1, 2 vezes na semana, de acordo com cada caso. Pode acontecer mais espaçado, de acordo com questões da família de origem, né, principalmente. A gente faz essas visitações no polo de atendimento. Daí, a equipe técnica, entendendo que já há a possibilidade de finais de semana, né? Essa criança começa a ir um final de semana para casa daquela avó que vai ficar com ela, ou então daquela mãe que já conseguiu romper com aquela situação que levou à violação de direitos, né? E aí isso vai sendo avaliado, né, pela equipe do juízo, pela equipe técnica do serviço, pela política de saúde do local de moradia da mãe, e a gente vai seguindo nessa construção coletiva aí, né, desse olhar para essa reinserção. E à medida em que isso vai funcionando e vai caminhando, a família acolhedora também sempre caminhando nessa construção junto com a gente, e aí a gente pede ao juízo a transferência dela, né, e a reinserção familiar e comunitária, no caso a reinserção na família de origem ou na família extensa. Perfeito. E aí é dada a decisão de reinserção e essa criança volta para sua família, que é sempre o melhor dos mundos, né, quando isso acontece. É sempre o melhor dos mundos. Eu acredito ela está numa família que a ame, seja pela biologia, seja pela adoção. Importante que haja amor, afeto, carinho, tratamento
digno para cada criança. Sim. Mas eu te agradeço demais, Flávia Medeiros, assistente social e gerente do Serviço de Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência do Rio de Janeiro, pela sua presença, por tirar tanta dúvida, por informar tanto a população. A gente espera que todas essas informações que você trouxe sejam muito usadas, né? Que nossos ouvintes na Rádio Catedral possam até se inscrever no programa. O programa tem uma extensão muito grande e a gente tem essa possibilidade de divulgar aqui um serviço desse tão importante. Então, obrigado por estar aqui com a gente essa noite. A gente volta na próxima quarta-feira, hoje foi dia 30/4, então voltaríamos agora no dia 6 de maio, né? Com o nosso próximo programa Vox Populi Social, comigo, Felipe Fernandes. Posso deixar aí, claro, desculpa te interromper, o nosso imagina. link? Claro, deixa o link. Para se inscrever? Faz seu anúncio então, a aí, gente por favor. tem um Instagram, né, que é família, acolhedora, RJ. Perfeito. Por lá tem um Linktree, por onde a família pode se inscrever. Tem um portal que eles cheguem nisso? Tem um Linktree, um link na bio do Instagram tem, e a gente também tem o link que eu vou falar aqui, né, que eu acho que é possível a pessoa anotar para se inscrever, que é http://link link com K tr.ee/FACO maiúsculo RJ. Perfeito. Então, gente, ficamos por aqui com o nosso Vox Populi Social de hoje, sobre família acolhedora, com a Flávia Medeiros. E semana que vem, quarta-feira, 7 horas da noite, estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Obrigada.